A paz e a graça do Eterno a todos os cidadãos do reino. Irmãos amados, hoje eu estou aqui para, conforme havia dito no vídeo anterior, estou aqui para falar com os irmãos, começarmos o nosso estudo, darmos uma passada pelas Escrituras e falarmos acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo eu tenho visto hoje em abundância, todo mundo falando em Espírito Santo, né? Todo mundo falando sobre revelação do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu tenho visto bastante falar sobre este assunto. Mas acontece que pouco tem se estudado sobre o Espírito Santo. E há aí há um grande engano da parte daqueles que dizem receber o batismo no Espírito Santo e continuam com a sua vida como outrora. Há também o engano daqueles que pensam que o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas ele é a mesma coisa, que no momento em que você recebe o batismo no Espírito Santo, no momento em que você se batiza nas águas, você recebe o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E eu quero hoje aqui mostrar para os irmãos que isso não é assim. Então eu escolhi aqui para a nossa meditação, no livro de João, no capítulo 14, nós vamos, irmãos, meditar por parte. Não adianta nós atropelarmos os textos e não entendermos acerca do assunto. Então hoje aqui, o que nós vamos aprender aqui hoje? Nós vamos aprender que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. Tá bom? Então, nós vamos aprender, eu terei que mostrar para os irmãos nas Escrituras que estas coisas é assim da forma que eu estou falando. Quero dizer para os irmãos que aqueles que não crerem assim, irmãos, é preciso meditar na palavra, a gente precisa parar de pegar um texto aqui e outro texto acolá para fazer uma afirmação. Hoje eu vou ler dois textos isolados, falando do mesmo assunto, somente pelo que eu quero explicar. Mostrar para os irmãos, por exemplo, João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Mas João Batista, ele morreu anterior ao batismo no Espírito Santo, ele não foi batizado no Espírito Santo. É só por isso que eu separei dois textos aqui para nós analisarmos. Por exemplo, Jesus ele chega e sopra nos discípulos o Espírito Santo, né? Mas isso foi anterior ao batismo no Espírito Santo. Então, desta forma, eu peguei dois versículos isolados do nosso texto para a gente meditar, somente para a gente ver esses dois acontecimentos em fatos distintos do batismo no Espírito Santo. Mas eu aconselho os irmãos, o que eu tenho visto aí, irmãos, é assim, por exemplo, para tudo que você quiser fazer, todas as coisas que você quiser fazer, você vai encontrar versículo na Bíblia que te dá respaldo para você fazer. Se você quiser adulterar, você vai encontrar. Hoje não temos igreja de gays respaldado nas Escrituras? Tem, irmãos, tem. Hoje nós não temos aí, por exemplo, as pessoas que vendem a fé por dinheiro, respaldado nas Escrituras. Mas geralmente essas pessoas pegam um versículo nas Escrituras
e daí faz uma doutrina. Irmãos, a gente tem que aprender a estudar as escrituras. Não ficar igual galinha, catando um versículo aqui e outro versículo ali. Entendeu? Eu fui repreendido um dia desse pelo irmão que ele disse o seguinte: não, irmãos, é porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali que a gente forma uma doutrina. Não, não é assim não. A doutrina, irmãos, ela não é feita apenas em um versículo. A doutrina é feita em textos, ensinamentos. Você deve percorrer na Bíblia, ver se aquilo que você crê está de acordo com as escrituras, e daí é uma doutrina. Entendeu? Não é porque o irmão falou, o fundador da denominação falou, que está certo não. É preciso a gente examinar. Então vamos examinar aqui, tá bom? Livro de João, no capítulo 14, eu vou ler alguns versículos aqui a partir do 16, e depois eu vou saltar para que a gente não perca tempo e a gente fale somente do assunto que a gente está querendo falar, tá bom? Mas aconselho os irmãos lerem todo o capítulo. Eu vou começar aqui no versículo 16. Jesus dizendo, então ele falando para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui Jesus, ele está prometendo o derramamento do Espírito Santo. Mas este derramamento do Espírito Santo que ele está prometendo aqui, ele está prometendo, o texto ele é bem claro, eu vou ler novamente para que os irmãos meditem. Agora eu vou ler e vou parar e vou comentar para que os irmãos meditem, para que os irmãos percebam que eu não estou inventando. Agora, se eu não estiver inventando, também não dá para torcer as escrituras. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Esse texto ele fala muita coisa aqui. Porque Jesus ele está prometendo o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo em forma de batismo. Mas só que ele fala aqui que o Espírito Santo o mundo não pode receber. Quando eu falo para os irmãos que 90% dos crentes que estão aí não são batizados no Espírito Santo, os irmãos se assustam. Mas não é mentira. Irmãos, o Espírito Santo, Jesus, ele fala aqui no versículo, eu vou ler novamente o versículo aqui, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, aqueles que de fato amam, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, é condicional.
E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Esta morada é através do Espírito Santo. E vou ler o outro. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o Espírito Santo, ele foi prometido, queridos, para os que amam ao Pai e ao Filho. Aqueles que amam de boca, eles estão até numa congregação, mas a sua vida não mudou. Continuam mentindo, continuam na igreja trabalhando por dinheiro, continua fazendo negócio e não honra, continua não pagando as suas dívidas, continua sem querer trabalhar. A sua vida não mudou. Continua arrumando contenda na igreja, na instituição. Quando eu falo igreja, eu quero dizer instituição. Então a sua vida continuou a mesma coisa. Tem irmão que é uma bênção. Prega muito, fala muitas línguas estranhas, profetiza muito, mas pisa no calo dele para você ver. Pisa no calo dele que você vai descobrir qual é o espírito que está operando nele. Tem irmãos aí profetizando, falando em línguas estranhas, orando pelo povo. Mas aí quando você vai conversar com ele, você percebe que ele é mentiroso. E eu tenho falado isso aí. A mentira, irmão, ela não é órfã. A mentira tem pai. E o pai da mentira é o diabo. Quem disse isso foi o próprio Cristo. E aqueles que mentem são filhos do diabo. Não são filhos de Deus. E vocês pensam que Deus faria morada numa pessoa desta? Aí essas pessoas pegam e citam lá Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não seja julgado. Irmãos, a palavra do Eterno, ela é para ser ensinada. Isso aqui não é julgamento de irmãos, não. Isso aqui é ensinamento das Escrituras. Se você fala em línguas estranhas, se você profetiza, se você está cheio do Espírito, mas não pode pisar no seu calo, me desculpa te informar. Este Espírito não é o do Eterno. Se você tem essas características, mas continua mentindo, me desculpa te informar, mas este Espírito que está em você não é o Espírito do Eterno. Se você está falando em línguas, profetizando, socado dentro da instituição, mas não paga suas dívidas, infelizmente eu digo para você, você ainda é filho das trevas. É o que o texto está dizendo, que o mundo não pode receber. Irmãos, o Espírito do Eterno, o Espírito Santo, ele é uma ferramenta para a igreja. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você está dando introduções aos dons espirituais.
Agora, não é possível que você não veja que esse irmão que você fica andando atrás dele, ele não trabalha. Irmãos, todo mundo que Deus chamou estava fazendo alguma coisa. Deus nunca chamou o preguiçoso e não chama. Queridos, não chama. Deus sempre que chamou alguém, esse alguém estava fazendo alguma coisa. Não é possível que você conversa com o irmão, que você vê que o irmão na sua boca só tem contenda, só divisão no corpo, e você ainda acha que esse espírito que opera nele é o espírito do eterno. Não é, queridos. 3 espíritos operam em nós. Depende da maneira em que nós estamos. 3 espíritos. Ou a carne opera, ou o diabo opera, ou o Espírito Santo opera. E é muito difícil distinguir. Eu aconselho os irmãos a pegarem este texto e mastigá-lo. Este é o primeiro texto que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Aqui há a promessa. Jesus, ele promete enviar o Consolador. Mas eu aconselho os irmãos a meditarem. E quando eu falo assim, irmãos, parece até que estou nervoso. Mas não é por falta de amor, não, queridos. Ao contrário. Ao contrário. É porque há tempo de nós mudarmos, meus amados. Há tempo de a gente voltar atrás. A igreja é carente. Os líderes religiosos hoje não ensinam mais estas coisas. Porque temem a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo instituição. Igreja é você. Eles temem que as instituições ficam vazias. Mas eu não tenho instituição. Eu não tenho compromisso com a instituição. Então eu posso falar para você a verdade que está aqui. Leia, medite, permita que o verdadeiro Espírito opere em você. Permita que o verdadeiro Espírito fale na sua boca. Eu comecei dizendo que eu leria 2 versículos, eu vou ler os 2 versículos, para nós darmos sustentação ao que eu estou falando aqui agora. Então vamos lá. João capítulo 20, versículo 22. Eu vou abrir aqui para a gente ler. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo. Jesus soprou aos discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Mas não batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. Eu vou ler aqui um outro texto aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Isso falando de João Batista. Que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E foi cheio do Espírito Santo. Porém, morreu antes do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, a primeira vez que foi derramado o Espírito Santo, como batismo no Espírito Santo, como evidência do batismo falar em línguas estranhas, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso aqui é anterior a isso. Então, os irmãos entendam. Ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo
São duas coisas distintas, não é a mesma coisa. Tá bom? Tanto é verdade que eu vou ler aqui Lucas 24. Lucas 24, versículo 49. Eu vou ler o 48 e o 49. Diz assim, ó. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, versículo 48 e 49 eu li. Jesus falando para os seus discípulos que eles deveriam ficar na cidade ou em Jerusalém até o batismo no Espírito Santo. Então não se engane. Quando falarem para você que há possibilidade de você receber o batismo no Espírito Santo sem falar em línguas estranhas, não é verdade. A evidência de batismo no Espírito Santo, nós estaremos vendo isso no próximo vídeo. A evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Nem que você fale uma vez só na vida e nunca mais fale. Mas a evidência de ser batizado é falar em línguas estranhas. Próximo vídeo nós vamos ver isso. E também não se engane, irmãos. Não, irmãos, receber coisas de Deus é coisa linda, é coisa maravilhosa. Mas eu lamento informar para os irmãos que o batismo no Espírito Santo é uma ferramenta, assim como os dons espirituais. O Espírito, irmãos, ele não habita em templo sujo, não. O caminho para receber o batismo no Espírito Santo, primeiro é crer. Primeira coisa que você tem que fazer é crer. A segunda coisa que você tem que fazer, queridos, é o que está escrito na palavra. É para aqueles que me amam e guardam a minha palavra. O que foi nos dito na palavra que você tem que fazer? Ter uma vida de santificação, amado. Nascer de novo, necessário vos é nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Agora, crente que não nasceu de novo, receber o batismo no Espírito Santo, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Este Espírito não é o Espírito Santo. E não estou julgando. A palavra julga. Estou dizendo o que está escrito na palavra. Crente que fala em línguas estranhas e mente, mentiroso, não é o Espírito Santo. Crente mentiroso, crente contendeiro, que profetiza, não é o Espírito Santo. Crente, irmãos, carnal, que fica desejando, que fica na expectativa de ver o seu irmão perecer, às vezes porque o irmão pisou no calo dele, não é o Espírito Santo. Mas que o Eterno possa abençoar os irmãos. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a evidência do batismo no Espírito Santo. E peço aos irmãos, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um like, comenta, para que você possa nos ajudar a evangelizar, nos ajudar a ajudar outros irmãos, para que nós possamos estar de pé diante do Altíssimo. Temos um grupo de estudo todas as terças-feiras, às 20 horas. Como funciona? Você vai ver o link na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, você clica no link, vai ter acesso ao nosso grupo, a gente vai inscrever você no grupo. Às 7:55, às terça-feira, eu
mando o link. Você vai fazer parte conosco online e ali estaremos discutindo, falando sobre um capítulo das Escrituras. Antes da terça-feira eu posto no grupo o capítulo que nós vamos estudar na terça-feira, então os irmãos têm tempo para estudar, e na terça-feira a gente vai estar dialogando sobre esse texto. Não falamos de igreja, não queremos saber de pastor convida A ou convida B. O nosso intuito é nos alimentar da palavra. Convido os irmãos, aqueles que quiserem, o link vai estar na descrição do vídeo. A paz e a graça a todos, que o Altíssimo possa abençoar a cada um de vocês.